Algo mudou nos homens. Não de forma explosiva, não com gritos, discussões ou colapsos visíveis. Mudou em silêncio. Eles continuam acordando cedo, continuam indo trabalhar, continuam cumprindo obrigações, continuam funcionando. Mas por dentro, algo já se desligou. Os homens não estão reclamando, eles estão se afastando. Não porque ficaram fracos, mas porque ficaram cansados. Cansados de explicar, cansados de justificar, cansados de tentar dar certo. A desistência masculina não começa com um ato extremo, ela começa com exaustão acumulada. É quando o homem percebe que não importa o quanto ele se esforce, nunca é suficiente. Se trabalha demais, é ausente. Se descansa, é preguiçoso. Se afasta, é frio. Se insiste, é controlador. Então ele faz a única coisa que ainda controla: reduz o envolvimento. Para de discutir, para de insistir, para de explicar o que sente, não por orgulho, mas porque já percebeu que ninguém está ouvindo. E o mais perigoso é que quase ninguém nota isso, porque o homem ainda aparece, ainda cumpre horários, ainda paga contas, ainda resolve problemas. Externamente, tudo parece normal, mas internamente ele já começou a se retirar. Os homens não estão desistindo de repente, eles estão desistindo antes de tudo quebrar, antes do grito, antes da explosão, antes da decisão visível. Eles vão se tornando mais silenciosos, mais distantes, mais contidos, não porque estão bem, mas porque aprenderam que falar não muda nada. Esse silêncio não é paz, é desligamento emocional. É o momento em que o homem percebe que seu valor está sempre atrelado ao que ele entrega, nunca ao que ele sente. Que seu cansaço incomoda, que sua vulnerabilidade não é bem-vinda, que seu descanso precisa ser explicado. Então, ele guarda tudo. E quando um homem guarda demais por tempo demais, algo dentro dele começa a mover, não de forma dramática, mas funcional. Ele continua vivendo, mas deixa de se importar. Esse é o ponto mais perigoso, porque não chama a atenção, não gera alarme, não recebe cuidado, e quase ninguém entende por quê. A desistência masculina não é fraqueza, nunca foi. Ela é acúmulo. É o resultado de anos sendo pressionado sem pausa, cobrado sem retorno e avaliado apenas pelo que entrega. O homem moderno aprendeu cedo que seu valor não está no que ele sente, mas no que ele produz. Enquanto entrega resultados, ele é respeitado. Quando falha, cansa ou simplesmente desacelera, vira problema. Desde muito cedo, o homem entende a regra não escrita. Ele só é aceito enquanto aguenta. Não existe espaço real para esgotamento. Cansaço vira desculpa, descanso vira suspeita, vulnerabilidade vira risco. Então, ele segue. Segue trabalhando, segue resolvendo, segue carregando. Não porque é fácil, mas porque não vê alternativa. O problema começa quando o esforço deixa de fazer sentido. Quando o homem percebe que não importa o quanto faça, nunca é suficiente. Se trabalha demais, é acusado de estar ausente. Se tenta estar presente, é cobrado por não entregar mais. Se descansa, incomoda. Se afasta para preservar a própria sanidade, vira vilão. Tudo o que ele faz parece errado, e tudo o que ele deixa de fazer vira prova contra ele. Aos poucos, isso vai drenando algo fundamental. Não a força física, mas a energia emocional. O homem começa a perceber que sua presença é tolerada, não valorizada. Que seu esforço é esperado, nunca reconhecido. Que sua estabilidade é obrigação, não mérito. E quando o esforço vira obrigação permanente, o sentido começa a desaparecer. É aí que muitos homens se perdem, não porque não são capazes, mas porque não enxergam mais propósito. Trabalham mais, recebem menos respeito. Cedem mais, recebem mais cobrança. Tentam dialogar, são mal interpretados. Tentam se calar, são acusados de frieza. Não existe posição segura. Tudo vira desgaste. Então, o homem faz o que sempre fez quando percebe que não há espaço para ele. Ele aguenta mais um pouco.
Só que cada vez esse um pouco custa mais. Dorme pior, fica mais irritado, mais distante, menos presente emocionalmente, não por falta de amor, mas por excesso de desgaste. O problema não é falta de força, é falta de sentido. Quando o esforço não gera respeito, quando a entrega não gera reconhecimento, quando o sacrifício vira obrigação invisível, o homem começa a se desligar por dentro. Ele ainda está ali, mas já não se envolve da mesma forma, já não investe com a mesma energia, já não acredita que vale a pena tentar mais uma vez. E é nesse ponto que o espectador se reconhece, porque ele entende que não ficou fraco, ele ficou cansado, e ninguém nunca ensinou o homem a lidar com isso sem se perder no processo. 2026 não criou o problema, ela expôs. O que antes era suportável virou evidente. O que antes era ruído virou padrão. O homem moderno percebeu algo difícil de ignorar. Ele está dando tudo: tempo, energia, estabilidade e recebendo quase nada em troca. Não é um sentimento vago, é uma constatação fria. O trabalho exige mais, paga menos e cobra presença total. As relações pedem atenção constante, sensibilidade permanente e disponibilidade infinita. As expectativas cresceram, mas o espaço para falhar desapareceu. O homem é solicitado o tempo todo, e ao mesmo tempo é lembrado de que não pode errar. Ele precisa ser forte, calmo, produtivo, presente e estável, sempre, sem pausa, sem desculpa. O problema é que esse modelo não oferece retorno emocional real. Não há reconhecimento proporcional ao esforço, não há validação pelo sacrifício. O que existe é a normalização do desgaste. O homem que aguenta é apenas fazendo o mínimo esperado. O homem que cansa é visto como problema. O homem que questiona é visto como ameaça. Em 2026, essa conta ficou impossível de ignorar. A pressão deixou de ser episódica e virou permanente. O descanso deixou de ser um direito implícito e virou algo que precisa ser justificado. A tentativa de equilibrar trabalho, relações e expectativas virou uma corrida sem linha de chegada. E quando não há chegada, o esforço perde o sentido. O homem moderno percebeu que está sempre disponível, mas raramente considerado. Sempre forte, mas nunca acolhido. Sempre responsável, mas facilmente substituível. Não há espaço para falhar, e não há recompensa emocional por acertar. O sucesso virou obrigação, a estabilidade virou silêncio, a constância virou invisibilidade. É nesse ponto que algo quebra, não de forma dramática, mas funcional. O homem começa a reduzir a intensidade, diminui o envolvimento, controla expectativas, abaixa o investimento emocional. Não por vingança, mas por autopreservação. Ele entende que continuar no mesmo ritmo só leva a mais desgaste. Quando o esforço não gera respeito, o homem começa a desaparecer, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele continua presente, mas não disponível. Continua cumprindo, mas não se entregando. Continua ali, mas já não acredita que dar mais vai mudar algo. Esse é o ponto de ruptura de 2026. Não é uma explosão coletiva. É uma retirada silenciosa em massa. Homens percebendo ao mesmo tempo que o sistema exige demais e devolve de menos, que ser sempre forte virou um fardo, que ser sempre disponível virou armadilha, que ser sempre responsável virou condenação. A tensão sobe porque não há solução simples, não há ajuste pequeno. O que existe é uma mudança de consciência. E quando essa consciência se instala, o homem não volta a funcionar como antes. Ele começa a se proteger, a se fechar, a se afastar, não por ódio, mas porque entendeu que continuar como estava significa se perder por completo. E isso é um alerta, não um conforto. A desistência masculina não é raiva, não é explosão, não é drama, é retirada silenciosa. O homem não grita quando chega nesse ponto. Ele não discute mais, não insiste, não tenta convencer, não explica. Ele apenas para. E isso costuma ser confundido com frieza, indiferença ou desinteresse, mas não é nada disso. É cansaço absoluto.
O homem que chega aqui não pede ajuda, não porque não precisa, mas porque já entendeu que pedir não muda nada. Ele já tentou conversar, ajustar, ceder, melhorar, entender. Já engoliu orgulho, já carregou peso, já suportou cobranças que nunca vinham acompanhadas de reconhecimento. E quando percebe que todo esforço vira obrigação e toda falha vira acusação, ele começa a reduzir o investimento. Não por vingança, por sobrevivência. Ele faz menos perguntas, cria menos expectativas, se envolve menos emocionalmente, não porque deixou de se importar, mas porque se importar demais passou a custar caro. O homem aprende que dar tudo não garante respeito, e essa percepção muda tudo. A partir daí, ele começa a sair por dentro, antes de sair por fora. Esse é o ponto mais perigoso, porque quase ninguém percebe. O homem ainda está ali, cumpre compromissos, resolve problemas, mantém a estrutura funcionando, mas já não luta pela conexão. Já não acredita que insistir vai gerar algo diferente. Ele não está esperando melhorar, ele está apenas administrando o desgaste. Quando um homem para de tentar, ele não está desistindo de uma pessoa específica, ele está desistindo de uma dinâmica que o consome. Ele percebe que continuar insistindo significa continuar se perdendo, então escolhe o silêncio, escolhe a distância emocional, escolhe não se expor mais do que o necessário. É nesse momento que muitos interpretam errado, acham que ele ficou frio, egoísta ou acomodado, mas a verdade é mais simples e mais dura. Ele tentou sozinho por tempo demais. Tentou sustentar tudo nas costas, tentou ser forte o tempo todo, tentou aguentar sem espaço para falhar. E quando percebeu que isso não tinha fim, ele parou. Quando um homem desiste de tudo, é porque já tentou sozinho por tempo demais. Esse não é um final confortável. Não há solução rápida, não há frase motivacional que resolva. Há apenas a constatação de que muitos homens estão chegando nesse ponto silenciosos, sem alarde, sem aviso. E quando chegam, não voltam a ser como antes. Agora a pergunta fica para você. Em que momento você percebeu que estava aguentando mais do que deveria? Comenta. O próximo vídeo é sobre o erro que faz o homem chegar exatamente nesse ponto.